Eu vou gravando aqui, depois eu passo para eles também. Mudou de página aí para você, Nicole? A apresentação? Você está vendo a outra página? Então, dando continuidade hoje, a gente vai continuar falando um pouco sobre fórmulas químicas, né? Símbolos químicos, né? Aqui eu coloquei o exemplo aqui, né, de uma substância, tá vendo? Aí a fórmula química é uma representação gráfica de um composto químico, né? E representa o número e o tipo de átomos presente numa molécula. Aí eu coloquei o exemplo aí do carbonato de sódio, né? E para a gente ver aí a quantidade de átomos presentes no carbonato de sódio. Então, a molécula de carbonato de sódio, como está descrito aí, ela contém 2 átomos, né, de sódio, que é o Na2, como está aí. Ela contém 1 átomo de carbono, né, e 3 átomos de oxigênio. Então, ela tem 3 átomos diferentes na molécula. Ela tem sódio, ela tem carbono, ela tem oxigênio na molécula. E se a gente contar um total de átomos, juntando os 3, a gente tem um total aí de 6 átomos, né? De 3 diferentes, né? E um total de 6 átomos na molécula do carbonato de sódio. Aí eu coloquei um exemplo aqui do hidróxido de cálcio, né? Quantidade de átomos presentes no hidróxido de cálcio. No hidróxido de cálcio, a gente tem um átomo de cálcio, que é o Ca. Aí, entre parênteses, a gente tem oxigênio e hidrogênio, né? A gente tem uma hidroxila aí. Entre parênteses, e tem um 2 embaixo aí, fora do parênteses. Então, esse 2 aí multiplica o que está dentro do parênteses. Então, a gente vai ter 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, na molécula do hidróxido de cálcio, a gente tem um átomo de cálcio, a gente tem 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E temos 3 átomos diferentes nessa molécula, né? A gente tem cálcio, oxigênio e hidrogênio, e um total de 5 átomos, né? Somando o total dá 5 átomos. E eu começo aqui, ó, eu coloquei a tabela periódica, é sempre importante vocês terem uma cópia, pode ser gravada no celular, no computador ou impressa, para vocês fazerem as atividades, tá? Tem as atividades valendo nota também, é importante vocês terem a tabela periódica. Alguns exercícios vocês vão precisar consultar a tabela periódica. E agora a gente vai ver sobre massa atômica e massa molar. A gente vai fazer só um resumo, que depois, no segundo ano, a gente também continua com esse conteúdo. Só dar uma olhada aqui, ver se tem alguém. Então, massa atômica, a gente
consulta também na tabela periódica, tá? O número de massa, que tem o símbolo A, o A maiúsculo, né, é a soma de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo, né? A medida, que é medida em unidade de massa atômica, representada pela unidade UMA, ou simplesmente o U minúsculo, né? A massa atômica representada nos elementos da tabela periódica é uma média ponderada dos isótopos do elemento. Sobre isótopo, depois a gente vai aprofundar mais. Mas só para lembrar que na tabela periódica a gente não acha número redondo, aí a gente arredonda, né? Vou dar exemplo disso para frente. Aí está representando aí uma representação gráfica do átomo de lítio, né, que é o isótopo mais abundante, né, o mais comum. Em seu estado fundamental, igual está na tabela periódica. Então, ele tem no núcleo 3 prótons e 4 nêutrons. E na eletrosfera ele tem 3 elétrons. Então, sempre o número, no seu estado fundamental, o átomo, ele vai ter 3 prótons, né, no núcleo. Então, ele vai ter 3 elétrons na eletrosfera. Qualquer elemento químico, qualquer átomo, a quantidade de próton que ele tiver no núcleo vai ser a mesma quantidade de elétron que ele terá na eletrosfera. E no caso do lítio aí, qualquer outro átomo que a gente consultar na tabela periódica, e isso no seu estado fundamental, igual a gente encontra na tabela periódica, né? E no caso da massa molar, a gente vai usar sempre a massa atômica como referência para a massa molar, sempre arredondando os valores. Então, como você está vendo aí, podemos calcular a massa molar de uma molécula observando na tabela periódica a massa atômica de cada átomo que compõe a molécula e somando tudo, né? Então, para fim de exercício, os valores são sempre arredondados, tá? Então, exemplo, a massa atômica do oxigênio, na tabela periódica, você pode depois consultar na tabela periódica, é 15,9994 U, né? Para a massa molar, arredondar para 16 gramas por mol. Então, a gente arredonda para 16. Né? Aí, mais uma vez, eu coloquei o exemplo aí do carbonato de sódio. É para a gente calcular a massa molar do carbonato de sódio, sempre a referência à massa atômica que a gente encontra na tabela periódica. Então, eu coloquei a tabelinha aí, então peguei os 3 átomos presentes no carbonato de sódio para consultar na tabela periódica. Então, peguei o sódio, o carbono e o oxigênio. A gente pode ir lá na tabela periódica e consultar a massa de cada um, né? A massa atômica vai ser igual à massa molar. Aqui, na tabela periódica, a gente tem aqui o sódio, está 22,999, a gente arredonda para 23, né? O carbono aqui, ó, 12,01, a gente arredonda para 12. O oxigênio, 15,99, a gente arredonda para 16. Então, aí a gente volta lá. Átomo de sódio. Na molécula, a massa molar dele é 23 gramas por mol. Quantidade de átomo na molécula, 2. Então, tem que multiplicar por 2, ele dá 46 gramas. O carbono, ele tem 12 gramas por mol. Quantidade de carbono na molécula, tem um só, então multiplica só por 1, então 12. O oxigênio é 16 gramas por mol, a massa molar. Só que ele tem 3 átomos na molécula, tem que multiplicar por 3, dá 48. Aí a gente soma as massas todas dos átomos, aí a gente acha a massa molar do carbonato de sódio. É 106 gramas por mol. Então, a massa molar referente a uma molécula. Beleza? Deixa eu olhar aqui.
Ela já entrou, a Karen? O cara fala para ela entrar, que agora eu estou olhando aqui, eu aceito. Porque quando estou olhando a apresentação, eu não vejo essa página aqui, entendeu? Bom dia, Calete. Bom dia. Esperar a Karen entrar aqui para aceitar. Entra. Não sei o que acontece, que ela tem que aceitar, os outros entram direto. Vou mandar mensagem para ela aqui. Calete, se a Karen aparecer aí, você me dá um toque para eu aceitar ela. Porque quando eu estou olhando lá a apresentação, eu não vejo essa página aqui. Tá bom. Bom dia, Karen. A Karen conseguiu entrar? Ah, agora Bom dia. foi. Bom dia. Desculpe, cara, é quando eu estou apresentando lá, eu não consigo ver aqui, entendeu? Coisa aparece Faz aqui, sentido. quando eu estou olhando a Tudo bem, apresentação, aí eu não tudo consigo ver bem. aqui. A Nicole botou a mensagem aqui, só que eu também não consigo ver o chat, entendeu? Ah, tá, entendi. Tudo bem, de boas. Estão vendo aí, né? A apresentação, né? Então, a gente está nessa página aqui já. Depois eu vou mandar também essa apresentação dessa aula, que eu estava explicando aqui como calcular a massa molar de uma molécula, sabe? Consultando a tabela periódica. Pelo MOL? Então, é a unidade de mol, né? Que é a massa molar. Sim. Aí você olha, a gente olha na tabela periódica os valores, né, de cada átomo e soma tudo. Igual eu coloquei o exemplo aí do carbonato de cálcio, né? Que a gente pega, eu fiz a tabelinha aí, a gente pega separadamente os átomos, né? E a gente consulta, faz a relação com a massa atômica, né? Só que aí a gente arredonda os valores para a massa molar. Aí o sódio, na tabela periódica, a massa atômica é 22,99, a gente arredonda para 23. Aí tem o carbono, o oxigênio. Aí, no caso, aí no carbonato de cálcio, o átomo de sódio, o Na, né? É 23 gramas mol, mas a gente tem dois
átomos de sódio na molécula, então a gente multiplica por 2, dá 46. O carbono, a gente é 12 gramas, né, por mol. Como tem um só, então só multiplica por 1, dá 12. O oxigênio, ele tem 3 átomos e é 16 gramas por mol, então a gente multiplica por 3, dá 48. A gente soma tudo, a gente acha 106 gramas por mol. É a massa molar do carbonato de sódio, entendeu? Então, para todas as moléculas que se apresentar, é dessa maneira que vocês vão calcular a massa molar dele, entendeu? Consultando sempre a tabela periódica. Como eu falei, é bom vocês terem uma cópia da tabela periódica quando forem fazer as atividades, o exercício. Beleza, pessoal? Sim. Beleza. Eu falei... Aí, antes que a Karen não viu aqui, eu falei aqui, deixa eu ver aqui. As fórmulas químicas, né? Eu dei o exemplo também do carbonato, né? Que ele apresenta 2 átomos de sódio, né? 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio na molécula, né? Ele tem 3 átomos diferentes na molécula, né? Sódio, carbono e oxigênio. E ele tem um total de 6 átomos nessa molécula de carbonato de cálcio. Deixa eu ver lá. Um pouco sobre substâncias simples. Dei um exemplo aí, tá vendo? De algumas substâncias simples. Substâncias simples vai ser simples também da gente saber, né? São formadas sempre por átomo do mesmo elemento químico, certo? Então, por exemplo, o ouro é só formado por ouro. O gás hidrogênio, né? Só tem hidrogênio na molécula. Os metais todos são simples, né? Os metais puros todos são simples. O hidrogênio, o gás hidrogênio, é formado só por átomos de hidrogênio. Então, é uma substância simples. O gás oxigênio, formado só por oxigênio. Substância simples. Então, isso aí é tranquilo, né, pessoal? De identificar uma substância simples, né? Vai cair na atividade, tá? Para nota, tá? E atividade também, esse bimestre quem vai enviar é o Paulo, tá? A gente vai fazer tudo, enviar para o Paulo e o Paulo vai distribuir. Então, pessoal, apareceu uma substância que só tem o átomo da mesma espécie, é uma substância simples. Tranquilo? Agora, isso aqui é uma substância simples, é interessante, que são os alotrópicos, né? São substâncias simples formadas pelo mesmo tipo Ah, de elemento. é tipo. Ai, nossa, perdão, desculpa, eu tava pensando que. É tipo a diferença entre o grafite e o diamante. Então, até botei isso, exatamente, entendeu? Eles são formados todos Ah, por agora que eu vi aqui carbono, na tela. Agora que eu vi aqui na tela. então eles são formados só por carbono, né? Só que são diferentes, né? Eles têm quantidade diferente de carbono e estrutura diferente, né? Mas aí são alotrópicos, né? Não, sim. É a da outra Aí pia. o oxigênio e o ozônio, né? São formados só por oxigênio. E são duas substâncias diferentes, mas são formados só por átomo de oxigênio. São alotrópicos. O fósforo, né? Tem exemplo, o fósforo branco e o fósforo vermelho. O enxofre, né? Também é um exemplo, né? De alotropia, né? Tem aí os exemplos aí do enxofre. Então, a gente tem aqui, primeiro, substância simples aqui. São substância formada só por um átomo da mesma espécie. E tem a alotropia, que vai ser a substância simples, mas que vai ter formado pelo mesmo átomo diferentes substâncias, né? Que vai diferenciar na estrutura e na quantidade de átomos também na molécula, né? Então, substâncias simples alotrópicas, tranquilo, né? Aí na prova vocês vão acertar com tranquilidade.
E substâncias compostas, né? Substâncias compostas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Aí eu coloquei alguns exemplos aí. A água é uma substância composta, né? Que ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ela é formada por dois átomos diferentes, né? O cloreto de sódio, o carbonato de sódio, que a gente estava vendo como exemplo anterior, também é uma substância composta. O cloreto de magnésio, né? O gás metano, aí, CH4. Então, substância composta são substâncias formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Isso também é tranquilo, né? Então, nós vimos aqui substâncias simples, né? As substâncias simples, alotrópicas, né? Substâncias compostas. Tem misturas, né? De substância. Em qualquer sistema formado de duas ou mais substâncias puras, denominadas componentes, pode ser homogênea ou heterogênea. Então, isso é uma mistura, né? Na homogênea, a gente não vê fases, né? Na heterogênea, aí a gente consegue ver fases, né, na mistura. Porque a mistura homogênea, duas ou mais substâncias se misturam de forma que não se observa fase. Mistura heterogênea possui seus componentes distribuídos em proporções distintas ao longo da amostra, de forma que é possível observar fases, né? A gente pode, por exemplo, a água e gasolina não se misturam, uma fica embaixo, outra fica em cima, então a gente consegue ver, né, que é uma mistura heterogênea. Aí tem vários outros exemplos, né? Quando a gente não consegue ver fase, a gente sabe que é uma mistura homogênea, né? A água, por exemplo, a água potável que a gente utiliza em casa, ela é uma mistura homogênea, né? Porque a água ali, ela não está pura, ela tem sais diluídos ali na água. A gente não consegue ver os sais, mas estão ali, então é uma mistura homogênea. Substâncias puras é formada apenas pela mesma espécie de moléculas, né? Diferente de substâncias simples, tá? Substâncias simples são formadas só pela mesma espécie de átomos, né? Como o oxigênio, o O2, né? Uma substância simples, formada só por oxigênio. Na substância pura, são substâncias formadas apenas pela espécie de molécula. Um exemplo, que é a água destilada, né? Então, a água, você retira todo o sal da água, fica só água, só H2O, né? Então, ali, isso aí é uma substância pura. Então, as substâncias puras têm propriedades fixas, como densidade, pontos de fusão, ponto de ebulição. Eu esqueci de colocar um gráfico aqui de mudança de estado da água pura, né? Quando a mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, enquanto está mudando de fase, a temperatura fica constante. No caso da água, por exemplo, ao nível do mar, né, numa pressão de 1 atm, a mudança de estado é a ponto de ebulição, né, a mudança de estado de líquido para gasoso, ocorre a 100 graus. E enquanto tiver água mudando ali de estado, no estado líquido, mudando para vapor, a temperatura fica constante, em 100 graus. Então, são propriedades de substâncias puras. Não confundir com substâncias simples, tá, pessoal? Recapitulando aqui, pessoal, nós falamos. Tabela periódica, tem aí uma foto, eu vou mandar essa apresentação para vocês, dessa aula. Aí vocês mantêm essa tabela periódica gravada aí com vocês, ou impressa, entendeu? Ou no celular, no computador, porque na atividade vocês vão precisar consultar a tabela periódica.
Vocês estão enxergando aí a tabela periódica, pessoal? Vocês estão conseguindo ver a tabela periódica aí? Hein, galera? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tabela periódica? Sim. Então, só recapitulando aqui, ó, que nós vimos. Havia uma fórmula química, né? Que eu botei o exemplo aí do carbonato, né? Quantidade de átomos presentes na molécula. Né? Aí eu dei o exemplo do hidróxido de cálcio. Aí eu dei o exemplo aí da massa atômica com a massa molar, né? Que a massa atômica é o número de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo, né? E os números na tabela periódica não são redondos, porque existem os isótopos, que depois a gente vai falar sobre isso. Aí, por exemplo, como a gente calcula a massa molar, né, do carbonato de sódio, mas serve para qualquer outra substância, né? A gente consulta a tabela periódica e vê a massa de cada um separadamente, soma tudo para encontrar a massa da substância toda. Essa é a massa de uma molécula, né? Substâncias simples, né, são formadas por átomos do mesmo elemento químico, de exemplo do ouro, do gás hidrogênio, que é formado só por átomos de hidrogênio, do magnésio, do gás oxigênio. Aí bem exemplo a alotropia, né, que são substâncias simples, né, mas que tem diferença na quantidade de átomos e também na sua estrutura, né, na formação da molécula. Tem uma grande diferença entre diamante e grafite, por exemplo, né, na dureza. O diamante é muito duro, o grafite é bem macio de retirar, a gente retira no papel. Aí as substâncias compostas, né, são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Misturas, né, mistura. Depois eu vou melhorar essa apresentação aqui, colocar umas figuras aqui e envio para vocês. Para vocês conseguirem. E dei um exemplo de substância pura para não confundir com substâncias simples, tá? Substâncias simples são elementos, são substâncias formadas por elementos químicos iguais. O gás hidrogênio é formado só por átomos de hidrogênio. O gás oxigênio é formado só por átomos de oxigênio. São substâncias puras, simples. São substâncias simples. Substâncias puras é quando é formada apenas pela mesma espécie de moléculas. Por exemplo, a água pura, totalmente pura, sem os sais. Só tem H2O ali. Então, é uma substância pura. Ela está pura ali. Beleza, pessoal? Pessoal, algumas desses conteúdos aí vão cair na atividade, tá? E, como eu falei antes, a gente vai enviar a atividade para o Paulo, né? O coordenador, e ele vai distribuir a atividade no Google Forms também. Tranquilo? Galera? Tranquilo, tranquilo. Ô, Céu, eu tenho uns negócios aqui. Peraí, eu vou pegar aí. Ah, não, já vai acabar a aula, né? Ah, então deixa. Então por isso eu tô falando, que aí eu tenho... não atraso o segundo ano. Eu tinha umas dúvidas, eu anotei no caderninho. Não, mas pode falar. Ah, mas eu anotei no caderninho, até eu pegar o caderno, deixa quieto, não, deixa quieto. Na próxima aula a gente tira. Ou então, mas você pode enviar a dúvida, Peraí. porque o meu dia de estar interagindo mais com vocês é hoje, entendeu? Mas eu posso, mas de qualquer forma você pode mandar, mesmo fora do grupo, entendeu?
Ah, voltei. Não, eu lembrei aqui, lembrei. Era um bagulho que eu já tava, tipo, que eu tinha esquecido, aí eu não lembrava. Como que a pressão, ela interfere na temperatura? Eu nunca entendi isso direito. Não entendi. Como que a pressão, ela interfere na temperatura? Eu nunca entendi isso direito. Ah, sim. A gente vai ver isso no segundo ano bastante, mas só para você ter uma noção. Aí você imagina um copo d'água, né? A água, a gente fala que ao nível do mar, ela entra em ebulição a 100 graus, né? Então, ao nível do mar, você tem um copo d'água. Ao nível do mar, a pressão é de 1 atm, né? Mas se você subir para uma altitude de 3.000 metros, por exemplo, uma cidade, igual tem algumas cidades aqui na América do Sul, né? 3.500 metros de altitude, lá a pressão é menor, entendeu? A pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, você tem um copo com água ao nível do mar, aí você tem uma pressão em cima daquela água, de 1 atm, né? Aí, quando você vai para uma altitude, a pressão que você vai ter em cima daquela água é menor, certo? Então, para você passar para o estado gasoso, é mais fácil onde a pressão é menor, porque a pressão que vai estar ali em cima vai ser menor, entendeu? Então, numa altitude de 3.500 metros, a água entra em ebulição numa temperatura menor de 100 graus. Ela vai precisar de menos esforço para passar para a forma gasosa, porque a pressão atmosférica em cima dela é menor, entendeu? Entendi. Mas a gente vai. Não, dá pra ter uma noção melhor. É que eu, tipo assim, eu via, Então, tem e bastante aí eu não influência da entendi pressão. direito. Por isso, quando a gente fala assim, olha, qual é a temperatura de ebulição da água? Ao nível do mar. Ao nível do mar, na pressão de 1 atm, aí é 100 graus. Entendeu? Porque saindo do nível do mar, aí modifica. Porque aí modifica a pressão. Aí você vai ter pressões diferentes. Entendeu? Sim. Mas Tá, então isso aí é meio que conteúdo do segundo ano? Opa, deu uma travada aqui. O professor travou?